Hoje é Dia Mundial do AVC, conhecido popularmente como derrame. É uma das principais causas de morte ou incapacidade com sequelas no Brasil. E presta atenção nessa informação agora que pode ser bem assustadora. O AVC pode acontecer com qualquer pessoa, a qualquer hora e em qualquer lugar. Um em cada 4 de nós terá um AVC ao longo da vida. Já pensou nisso? E sabe o que pode ajudar na prevenção? Se movimentar. Por isso, o foco de uma das campanhas deste ano é Exercício para a Redução do Risco. O médico da família, Dr. Juliano Brustolin, está com a gente para trazer mais informações e nos assustar ainda mais, ou tranquilizar, né? Lembrando que a gente está seguindo todas as regras aqui de prevenção à Covid. Doutor, muito obrigada por ter vindo. Deixa eu começar te perguntando, esse dado é muito alarmante. Se a gente pensar que daqui, nós temos 5 pessoas no estúdio, se a gente pensar que um de certeza vai ter, perfeito, né? Se a gente for seguir as estatísticas. Exato. E aí, precisa ter alguma predisposição, né? O que pode me deixar assustada realmente, né? Perfeito. Muito boa tarde. Primeiramente, boa tarde, obrigado mais uma vez por estar aqui, né? Boa tarde a todos que nos assistem. Então, na verdade, você iniciou falando uma coisa importante, né? Que foi a respeito do exercício físico. Fatores de risco, né? Na verdade, são as situações que mais pesam para que a gente desenvolva um quadro de AVC. Então, se você for levar em conta que os hábitos de vida têm um impacto muito grande, se nós realmente tivermos hábitos de vida saudáveis, a gente pode reduzir muito esse número, né? De 4 pessoas, uma terá, de repente a gente pode mudar isso se a gente começar desde cedo a ter qualidade de vida melhor. Então, isso seria uma coisa que impactaria bastante no AVC, né? Realmente é uma doença grave. A gente hoje tem em torno de 70 mil pessoas morrem no Brasil por ano de AVC, e aquelas que não morrem normalmente ficam com alguma sequela grave, né? Incapacitadas de alguma forma. Então é extremamente importante a gente ter um dia específico, que é o 29 de outubro, para falar um pouco sobre esse assunto, né? E sobre essa doença que é realmente bastante grave. Deixa eu te pedir, doutor, porque quando a gente fala, às vezes a gente fala de AVC, derrame, aí confunde com infarto. Perfeito. O que acontece durante um acidente vascular cerebral, um AVC, Perfeito. Popular derrame? Perfeito. É bem importante a gente esclarecer isso, porque AVC é a sigla, né, a abreviatura, na verdade, de acidente vascular cerebral. Nós conhecemos popularmente como derrame, né? Mas nós temos 2 tipos de AVC, por isso que isso é importante também explicar. A grande maioria dos derrames ou dos acidentes vasculares cerebrais são chamados acidentes vasculares cerebrais isquêmicos. 85% dos derrames que a gente tem são desse tipo e são normalmente por uma obstrução de algum vaso sanguíneo cerebral. 15% são acidentes vasculares cerebrais hemorrágicos, que aí acontecem pela ruptura de um vaso sanguíneo e extravasamento de sangue dentro do cérebro. Né? São menos frequentes, 15%, mas são normalmente os mais graves. Esse outro, que é o que é mais propenso, né, que acontece mais, que é a interrupção, é isso? Isso, é o entupimento. Isso, entupimento de uma E o que leva vaso. a entupir o nosso vasinho ali? Então, os nossos, voltando a falar, hábitos de vida de novo, né? Então, assim, tabagismo é um fator de risco bem importante, a alimentação, colesterol alto, alcoolismo, mas sem dúvida, de longe, a hipertensão é a causa principal dos AVCs, principalmente AVCs hemorrágicos, mas também dos isquêmicos, porque ela provoca alterações na parede vascular, que leva, com o passar do tempo, a uma propensão para essas obstruções. Além de arritmias cardíacas, como fibrilação atrial, que é muito comum também, enfim, são uma série de situações, mas a hipertensão é uma das, Por de isso longe, a gente tem a mais que cuidar comum. muito da nossa pressão arterial. Perfeito. Hoje, para te ter uma ideia, a grande maioria das pessoas que é hipertensa não tem controle adequado da pressão arterial. Mesmo tomando medicação, fazendo medidas de controle, a gente tem muita gente hipertensa que não tem um controle adequado e que estão expostas ao risco, né? E quando a gente fala de histórico familiar ou que teve alguém na família que, né, eu tenho um tio ou alguém mais próximo, assim, que teve um AVC, isso também tem que preocupar e a gente procurar se cuidar melhor também? Impacta porque toda a história genética, né, toda a parte genética influencia em algumas patologias, no AVC também. Mas você pode modificar esse fator genético com essa modificação de hábito de vida, né? Isso é muito tranquilo. Mas claro, se você tem situações familiares, até porque na verdade, Fabiana, nem tanto por ter tido um AVC na família, mas porque provavelmente os hábitos
daquela pessoa que teve o AVC são os mesmos que o teu, porque são da mesma família muitas vezes, comem da mesma forma, vivem da mesma forma e isso acaba sendo um fator importante. Além de prevenção, as campanhas focam muito também no atendimento rápido, né, doutor? Perfeito. Então, acho que os sinais, a gente precisa saber muito dos sinais de um AVC, quais são? Importantíssimo isso. Hoje, só para que você saiba, a gente tem nas primeiras 6 horas de AVC, se você conseguir chegar a um local onde haja um atendimento específico com trombolítico, né, que é uma medicação que se aplica nas primeiras 6 horas que você iniciou um AVC isquêmico, tá? Você tem grande chance, mais de 50% de reverter esse quadro e não ficar com nenhum tipo de sequela. Em Chapecó nós já temos instituições, né, hospitalares que fazem esse tipo de atendimento, com equipe preparada, com tudo isso. Então, você tem que saber esses sinais para que você consiga chegar a tempo. Então, você ter perda de força, alteração de fala, uma dor de cabeça muito forte, súbita, sem uma razão específica, formigamento de um lado do corpo, alteração de fala, perda de força de um lado do corpo, são todos sinais que a gente precisa ficar atento porque podem ser sinais de derrame. E aí faz o quê? Se a gente chama, por exemplo, o SAMU, eles estão preparados para identificar esses sintomas? Ou em Chapecó a gente vai para onde, por exemplo? Ou na nossa região, a gente está falando, né, para todo o Grande Oeste, até eu falei no começo do programa de hoje, na internet, para o mundo inteiro. Vai no pronto atendimento? O que faz, doutor? Normalmente, se você tem esses sintomas, é importante que você não fique perdendo muito tempo em casa, né? A primeira coisa é procurar um atendimento de urgência ou emergência, de preferência uma emergência hospitalar, né? E, claro, se os hospitais tiverem toda a estrutura pronta para esse atendimento, isso vai ser fundamental para resolver o problema. Então, você teve esses sintomas, você se sentiu estranho, não perca tempo indo ao posto ou ficando em casa. Você precisa de um atendimento de urgência em uma instituição que seja preparada para o atendimento do AVC. Quanto mais rápido isso for feito, quanto mais rápido você chegar, chame o SAMU se você não tiver como se locomover, ou chame o bombeiro, enfim, mas eles vão te levar para o local porque são equipes preparadas para identificar. No nosso caso aqui regional? No SUS, hospital regional, ou no hospital privado da cidade, né, que a gente tem aqui e que é um dos hospitais de referência hoje no atendimento ao Hospital da Unimed. Tá bom, um papo aqui, tem um monte de gente participando, eu esqueci. Vou ler uma perguntinha rápida aqui e depois a gente vai fazer um outro bloco de perguntas. A Daniela está perguntando aqui, a Daniela está preocupada. Ela disse que ela está perguntando, mesmo com a hipertensão controlada, tem esse risco de AVC aumentado? Existe porque não é um fator isolado, né? A gente sempre tem que lembrar que nós estamos expostos a múltiplos fatores, né? Mas o fato de ela ter a hipertensão dela bem controlada reduz bastante o risco dela ter esse tipo de situação. Principalmente se você faz um diagnóstico precoce da hipertensão, faz o acompanhamento e mantém um controle adequado. Ela vai diminuir muito o risco de ter um AVC. Claro que a gente tem que levar em conta se ela também não tem dislipidemia, se ela também não fuma, não é uma pessoa estressada, enfim, não tem histórico de família, claro, é um conjunto de fatores. Mas tendo a hipertensão controlada já vai ter uma grande... Ficamos mais tranquilas aqui. A Zélia está perguntando se no regional já tem esse medicamento que o doutor citou ainda há pouco. Então, eu vou ficar devendo para ti essa informação, porque como eu não trabalho no hospital regional, mas eu tenho a impressão de já ter ouvido que me parece que há sim algum tipo de protocolo. No hospital da Unimed eu te digo que sim, existe todo um protocolo e uma equipe preparada para esse tipo de atendimento com bons resultados. Não sei se eu me lembro, não sei se a produção vai me conseguir lembrar também, não sei se foi ano passado ou retrasado. Nesse dia, uma médica veio falar com a gente, fugiu o nome dela agora, mas ela estava bem preocupada porque não tinha ainda, mas estava para chegar. Então vamos torcer que sim, Zélia, a gente te deve essa informação também, porque realmente a gente não foi mais atrás, mas vamos torcer que sim e a gente depois te informa aqui também. Obrigada pela participação. Tem mais gente digitando aqui. Dores de cabeça diariamente, enxaqueca, pode ser risco de derrame? A pessoa está digitando aqui ainda, mas é a Gisele Otto que está participando com a gente. Gisele, obrigada pela participação. Toda dor de cabeça precisa ser investigada, né? Porque dor de cabeça é um sintoma, não é uma doença. Então, ela pode ser sintoma de múltiplas patologias. Então, claro, você deve investigar o que é. Mas, a princípio, se você tem um diagnóstico de enxaqueca, a princípio não seria um risco aumentado. Mas você já tem o diagnóstico, né? Se não tiver, Gisele, vai tentar saber o que é, né? Exatamente, porque você precisa investigar, né? Ela deu um depoimento aqui, acho que talvez um medo dela, porque ela disse que o padrasto dela faleceu por conta de um derrame que ele sofria de epilepsia. Obrigada por dividir com a gente, Gisele. Obrigada pela participação conosco aqui também. Vamos ver, tem um monte de gente digitando aqui ainda. A Karine, deixa eu ver o que a Karine está falando aqui. Pessoal, tem muita gente digitando aqui, daí está me confundindo porque as mensagens vão pulando.